Boa noite, profissionais, boa noite a todos os estudantes que estão aqui presentes conosco em mais um workshop aqui da Radiologia em Prática. Eu sou o Gabriel Bartowski, sou responsável pela comunicação e marketing aqui do CRTR 17 e é um prazer imenso estar comandando hoje aqui. A nossa presidente Tarcímere Alves teve um probleminha e não pôde estar aqui hoje falando no vídeo diretamente, mas daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo com o professor Welder da Luz. E, enfim, este é um evento que é promovido pela Coordenação Regional de Educação, a CORED, do CRTR 17, e hoje nós temos uma edição especial e muito importante dentro da nossa atuação da Educação Continuada 2025, que tem como tema reunir ciência, técnica e justiça, né? E vamos trabalhar aí de forma bem dinâmica aqui nessa próxima hora, o perito forense e a radiologia legal. Durante os próximos minutos, vamos explorar como a radiologia pode ser aplicada no contexto forense, auxiliando investigações e processos judiciais por meio de uma atuação técnica qualificada, ética e socialmente comprometida. Lembrando que este é um evento que tem carga horária de 2 horas e conta com certificado de participação que será emitido pela plataforma de inscrição. Então, se você ainda não acessou aqui a parte de credenciamento, quem tiver pelo celular, vai precisar rolar um pouquinho para o lado e vai lá na parte de credenciamento para garantir esse credenciamento. Quem tiver pelo computador, ao lado da transmissão, também aparece o nome, é a última opção, para poder fazer o credenciamento. Certo? E agora, com muita satisfação, eu vou convidar o nosso palestrante da noite, o professor Wendel da Luz Silva. Ele é mestre em Direito Médico, mestrando do CNENSP, pesquisador na Unesp e na Unisa e auxiliar de justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Wendel vai nos conduzir por uma reflexão aprofundada sobre aspectos legais, sociais e técnicos da radiologia forense. Professor Wendel, seja muito bem-vindo e eu deixo agora a palavra com você para prosseguir com os nossos profissionais e também estudantes que estão participando aqui conosco. Lembrando que perguntas nós vamos abrir espaço no final, então vocês podem deixar as perguntas de vocês nos comentários, que nós vamos exibir aqui ao final e ver como podemos responder e tirar as dúvidas de vocês. Então, aproveitem, professor, muito obrigado mais uma vez, e o momento é seu. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Eu só tenho a agradecer de fato, agradeço diretamente a toda a coordenação, toda a direção e os administradores da CORED, e em especial ao CRTR da 17ª Região, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com todos vocês. Faço um agradecimento também especial à senhora presidente do CORED, agradecê-la pelo convite, pela oportunidade, e também um fraterno abraço especial à nossa querida colega por todos esses anos de parceria, nossa Maria Silva. Muito obrigado, viu, Maria, por tudo. Eu agradeço a presença de todos aqui também, que destinaram uma parte do seu sábado, desse momento alguns estão em família, né? O final de semana é para a gente descansar. Obrigado por você me emprestar um pouquinho da sua paciência, dos seus ouvidos, para que a gente possa discutir um tema que, para mim, é caro. Espero que atenda às expectativas e seja tão gratificante quanto todos esperam. Obrigado, viu? Professor, vou colocar aqui a sua apresentação disponível na tela. Tudo bem. É com você agora. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer um agradecimento especial ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Lá eu tive o prazer de encontrar o meu orientador, o professor Dr. Mário Olímpio. Agradeço a ele pela oportunidade, pela paciência de sempre. Agradeço também à Comissão Nacional de Energia Nuclear por
ter abraçado o meu projeto de pesquisa no mestrado. Eu faço mestrado profissional em tecnologia das radiações em ciências da saúde, e lá eu estudo basicamente a dispersão gasosa através do índice de alteração radiológica em tecidos cadavéricos, né? Tento fazer uma espécie de variação do índice, estabelecer ali um mapa mesmo de dispersão, avaliando essa dispersão através de tecidos que, de certa forma, relaxam. Então, é uma pesquisa estatística, retrospectiva, de certa forma, e foi bem complicada a minha trajetória até chegar nesse momento para conseguir discutir um dos três grandes pilares, um dos três grandes problemas, vamos dizer assim. Thomas Kuhn chamaria de quebra-cabeça, né? Um dos três grandes quebra-cabeças da radiologia forense ou da virtópsia seria basicamente essa dispersão gasosa. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar juntos, né? Bom, o tema de hoje nós vamos discutir o perito forense e a radiologia legal. Especificamente discutiremos os aspectos legais desses três peritos, né? Que seria basicamente o perito judicial, o perito criminal e o perito particular. Hoje nós vamos deixar um pouco de lado essa ideia do perito particular, caberia aqui uma aula inteira, uma conversa inteira sobre esta profissão, mas vamos falar especificamente sobre o perito judicial e o perito criminal, tá? Eu vou fazer aqui um panorama de aspectos legais, ou seja, aspectos jurídicos que legitimam, que embasam estas duas profissões para fins de conhecimento de todos e demonstrar que esta é uma área que ela existe de fato, existe uma regulamentação sobre isso, não é algo, né, da nossa cabeça, é algo sério que precisa ser estudado e discutido cada vez mais, até mesmo pelo fato da inexistência hoje de uma norma específica sobre esse tema. A radiologia tem uma série de áreas que precisam ser regulamentadas. Eu acredito que os conselhos e as câmaras técnicas têm esse vislumbre, essa pretensão de estabelecer normas específicas sobre cada um dos ramos, que é importante e muito relevante para fortalecimento da nossa profissão e estabelecimento de uma atuação mais sólida e responsável, tá bom? Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de fazer alguns alertas, tá? O primeiro alerta relevante é de que a radiologia, o curso de tecnólogo em radiologia, ele é um curso de nível superior, tá certo? Existe uma resolução de número 3 de 2002, 3 de 2002, uma resolução do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, e esta resolução é uma resolução sobre os cursos tecnológicos. Especificamente no artigo 3º e 4º da resolução 3 de 2002 do CNE, determina que os cursos de tecnologia são cursos de nível superior, tá certo? Quem diz isso é o MEC, e esta característica faz com que nós tenhamos a possibilidade de participar de certames relacionados às polícias científicas e às polícias, vamos pensar assim, a polícia civil, né? Em alguns estados elas são separadas, em outros elas são a mesma instituição, mas em ambos os casos é possível. Nós vamos discutir um pouco isso quando falarmos sobre o perito criminal, mas já é bom estabelecer que tecnólogo em radiologia é um curso tido como uma graduação, é curso de nível superior, tá certo? O segundo alerta importante para nós aqui é sobre algo que Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência, né, um historiador da ciência, Thomas Kuhn, mais ou menos em 1962, foi sua primeira obra, que é a estrutura das revoluções científicas, e nesse livro ele trata sobre um conceito chamado comensurabilidade e incomensurabilidade, conceito esse que depois ele é melhor explicado, né, em ensaios, num texto publicado pela editora Unesp, que se chama O Caminho desde as Estruturas, onde ele dedica um capítulo inteiro para discutir sobre a comensurabilidade. O que seria esse termo comensurabilidade? Significa que palavras, termos científicos
mudam o seu entendimento e o seu significado abstrativo ao longo da história ou de determinados ciclos culturais, e até mesmo em diferentes ramos científicos. O que isso significa? A necessidade de discutir sobre esta nomenclatura, por que ela se faz presente e relevante como um alerta? Porque, por exemplo, quando nós falamos sobre laudo, a palavra laudo tem significados distintos, ele é um termo comensurado. Para um médico, dentro das ciências médicas, laudo significa manifestação, isto é um ato médico, tá? Privativo do médico, onde ele vai determinar o estado clínico, propor terapêuticas, indicar exames, fazer a descrição desses mesmos exames, estabelecer relações propedêuticas, enfim, uma série de questões todas envolvendo a clínica e a relação exclusiva, personalíssima que ele possui com seu paciente, tá? Quando nós falamos sobre a mesma palavra laudo dentro das ciências jurídicas, ele não tem essa mesma conotação. Isto é um documento técnico-científico emitido por um profissional eleito por um juiz, sediado em um órgão criminal, um órgão científico, né, uma polícia científica ou não. Então, não necessariamente nós estamos falando da mesma coisa. E, de certa forma, o laudo, dentro das ciências jurídicas, ele é pós-diagnóstico, ou seja, já existiu um diagnóstico e a resolução, a lei do ato médico, em consequência, a resolução do ato médico estabelece que isto é um ato, de certa forma, clínico, tá certo? Mas não no nosso caso. No nosso caso, ele não é clínico, ele poderia ser assim, complementar, mas é pós-diagnóstico, quer dizer, já existe um diagnóstico e um certo conflito entre aquilo que foi dito no laudo ou no diagnóstico médico com relação àquilo que está sendo pretendido almejado dentro de um processo civil ou dentro de um processo penal, tá? Então, é importante estabelecer que aqui são termos diferentes. A ideia de comensurabilidade ela não se aplica única e exclusivamente a esta ideia do laudo, se aplica a uma série de outros conceitos que precisam ser discutidos, precisam ser esclarecidos, e que alguns deles eu não vou conseguir ter este momento agora, mas é só mesmo para nós termos uma noção de que estaremos falando sobre coisas que palavras e termos que você possa conhecer dentro de uma ciência, mas que dentro de outra, ela tem outro sentido e outro significado, tá bom? Eu quero aqui, basicamente, falar um pouquinho sobre mim. É importante isto, né? Até mesmo para localizar você que me ouve sobre de que ponto, de que prisma eu estou partindo, de que ponto parte a minha fala, tá certo? Bom, eu sou habilitado em radiologia industrial, fiz o técnico em radiologia médica pelo Centro Formador da Cruz Vermelha Brasileira, fiz o tecnólogo em radiologia pela Universidade 9 de Julho, lá eu já estudei, esse tema já me interessava desde o curso técnico, e no tecnólogo eu estudei sobre a relação, o nexo de causalidade entre a dose ocupacional e o dano, também considerado dano ocupacional, tá? Fiz um bacharel em Direito, né? E no bacharel eu estudei sobre a reflexão, na verdade a gente chamaria de crise, né? A crise da transição paradigmática entre o direito e, vamos pensar assim, a filosofia. Esse era um tema que se envolvia dentro da filosofia crítica do direito, então eu tenho muito interesse sobre temas de cunho filosófico, filosofia jurídica e filosofia das ciências. Fiz uma pós-graduação em perícia judicial e extrajudicial, também estudei o nexo de causalidade, discuti bastante sobre o modelo LNT, e fiz uma pós-graduação em Direito Médico da Saúde pela Faculdade Legale. Lá eu falei sobre esta figura do perito judicial em ciência radiológica, tá? Fiz um mestrado em Direito Médico pela Universidade de Santo Amaro. Lá eu estudei sobre o regime jurídico da radiologia,
tentando demonstrar e explicar uma série de incongruências que nós temos na nossa profissão, né? E, enfim, sou mestrando pelo IPEM /Senem, tá certo? Bom, de cara aqui eu já estabeleço para nós os aspectos regulatórios, ou seja, eu fiz um resumão, né, de certa forma condensei aqui em um único slide todas as normas que são aplicáveis a estas profissões, a esta aplicação das técnicas radiológicas. Em especial a Lei 7.394 de 85, que funda e dá início a esta profissão e a categoria do que hoje nós denominamos como técnicos em radiologia. Temos uma lei anterior, que é a 1234 de 1950, mas é uma lei focada para servidores públicos, né? Não tem a pretensão de fundar uma profissão, até porque a lei que estabelece o nosso conselho, o Conselho Regional e o Conselho Nacional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia vem em 1985, tá bom? Em seguida, eu coloquei um pouco sobre o processo, Código de Processo Civil, 13.105 de 2015, o Decreto-Lei 3.689, que é o Código de Processo Penal, onde nós falaremos sobre o perito criminal. Em especial, aqui faremos mais ou menos um ampassê, né, com esta intenção, a resolução número 6 de 2009 do CONTER, a 2 de 2012, a 10 de 2015, não falaremos sobre a 11 de 2016, tá? Também não falaremos sobre o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, embora se apliquem também a este caso, e o Código de Procedimento Ético. Falaremos também um pouco sobre a Resolução 233 do CNJ, que dispõe sobre a criação dos cadastros profissionais em órgãos técnicos ou científicos para fins de perícia, né, de registrar e cadastrar esses peritos criminais e judiciais. O que, infelizmente, no nosso conselho nós não temos esta categoria de inscrição, nós não temos esta especialidade. A única norma que estabelece uma especialidade, depois da 7.394, cria esta especialidade para fins de radioterapia, né? Não há uma especialidade focada para a forense. Há radioterapia e industrial, mas a forense se entende como ramo do radiodiagnóstico, conversaremos sobre isso mais para frente, tá bom? Bom, eu quero aqui fazer um panorama geral para você entender a história, o conceito terminológico, como isso nasce, como isso se desenvolve, tá? E vamos começar pela Lei 7.394 de 85, que regula o exercício do técnico em radiologia, aqui a primeira profissão a ser criada, no ano de 85. O artigo 1º diz que os preceitos dessa lei regulam o exercício profissional de técnico em radiologia e ele começa a estabelecer para nós quais são essas áreas de atuação. O inciso 1 diz radiologia é um setor de diagnóstico, é o que nós entendemos como radiodiagnóstico, embora a lei de 85 não estabeleça para nós, não descreva o que seria radiodiagnóstico, que se enquadra, tá bom? O inciso 2 sobre radioterapia, o 3º, a produção radioisotópica e o uso, né, de radioisótopos, o 4º sobre a industrial e o 5º sobre a medicina nuclear, que depois nós, por uma questão administrativa, temos aqui a criação de especialidades, e aí o técnico em radiologia que desejar atuar nessas áreas deverá fazer um curso de especialização, tá bom? Bom, a primeira vez que aparece a palavra forense para nós é na Resolução 6 de 2009. A Resolução 6 de 2009 do CONTER, e aqui cabe esclarecer que a Lei 7.394 não fala sobre a radiologia forense, também não fala sobre a radiologia veterinária e também não fala sobre a radiologia odontológica, até porque ele não classifica e não determina para nós o que seria esse radiodiagnóstico. Somente na 6 de 2009 é a primeira vez que aparece a palavra forense para nós, em conjunto com a veterinária e odontológica, embora essas outras duas já tenham sido objeto de regulamentação pela Resolução 2 de 2005, resolução essa que a 6 de 2009 acaba revogando, tá? O inciso 1º, artigo 1º da 6 de 2009, diz que as atribuições do tecnólogo em radiologia e do técnico em radiologia
se entende como também, né, como habilitação em radiodiagnóstico nos setores de diagnóstico por imagem. Aí no artigo 2º ele vai dizer para nós o que seria esse radiodiagnóstico, o que seria esse setor de imagem. E com uma série de áreas, né, sub-áreas que nós conhecemos: tomografia, mamografia, densitometria óssea, ressonância magnética, litotripsia extracorpórea, isso acaba saindo na 6 de 2009, a operação de workstation, tem também, né, nessa mesma resolução 6 de 2009, o ultrassom, que acaba sendo retirado, deveria ser atualizado, né, mas foi retirado da norma em razão da lei do ato médico, que diz que é privativo do médico a utilização de ultrassom, com uma série de discussões aqui, mas foi retirado de nós, então nós não realizamos mais esse tipo de procedimento no indivíduo vivo, né? Está vedado para profissionais não médicos. Bom, o artigo 3º, na época, né, então a gente está falando de 2009, a primeira vez que aparece esta terminologia, ele diz que os procedimentos na área de diagnóstico por imagem, na radiologia veterinária, odontológica e forense, ficam também definidos como radiodiagnóstico, o que, de certa forma, caberia algumas questões aqui, até porque o que se entende como radiodiagnóstico é a comparação daquilo que está se observando dentro de um exame imaginológico com a clínica, é a comparação com aquilo que é clínico, porque é, de certa forma, um complemento ao raciocínio clínico do médico, né? E este raciocínio é do próprio médico, é um ato privativo dele. Agora, o forense, e nós vamos analisar um pouquinho melhor sobre isso na resolução 2 de 2012, específico o artigo 15º, falaremos mais para frente, mas o forense ele não é necessariamente diagnóstico, até porque dentro da diagnóstica você tem um protocolo que você precisa seguir, você tem um parâmetro que você precisa observar para demonstrar aquela patologia, aquela anormalidade e comparar com aquilo que é normal. E para que eu possa respeitar a reprodutibilidade deste exame, eu preciso estabelecer critérios para isso. Mas o forense em si, não, ele não tem necessariamente um protocolo pré-estabelecido. Isto cria, de certa forma, uma confusão histórica, né? Eu já falei sobre isso em outros momentos, mas é uma confusão histórica sobre se a radiologia forense ela seria uma ciência ou ela seria uma arte, né? Ela é uma ciência, sim, tá? Mas como arte pressupõe-se, então, como manifestação mais brilhante, né? Vamos dizer assim, usando uma analogia, como fiel manifestação do espírito. Então, é o próprio espírito se manifestando sobre aquilo, e não necessariamente obedecendo a critérios e padrões, né, como nós temos na ciência, onde se estabelece a necessidade de reprodutibilidade. Mas esta confusão se dá pela não observância dos critérios imaginológicos, critérios esses que eu espero conseguir conversar um pouco com vocês, mas a não observação desses critérios acaba dizendo que radiologia forense é arte, coisas que nós observamos hoje não mais, não é tão mais presente isso, mas antigamente, uns 5 anos atrás, a gente observava imagens de indivíduos que faziam a introdução de objetos no ânus para fins de satisfação da própria lascívia, entendiam que isto era radiologia forense, né? Ou seja, tudo aquilo que é estranho se entende como radiologia forense. Não necessariamente, né? Se o indivíduo faz isso para satisfação dos próprios desejos e não interfere na vida do outro, na ordem social, isso não é um crime, isso não é da radiologia forense, isso é objeto de outras áreas, né? Se isto for uma patologia sexual, aí isso é uma questão médica também, se discute dentro da medicina legal, dentro da sexologia forense, não necessariamente da radiologia forense, que é um método, né? Uma técnica de observar e de se perceber determinadas coisas. Pois bem, a resolução 2 de 2012, que é uma resolução que ela vem para melhorar um pouco, né? Classificar melhor, explicar melhor o que acontece, o que já está sendo dito na resolução 6 de 2009, embora não expressamente o faça, né? Nós sabemos que o artigo 2º da lei de introdução
as normas do direito brasileiro, né, da LINDB, ele vai dizer que uma norma ela revoga a outra se o expressamente, né, uma lei posterior revoga a lei anterior se expressamente assim disser, e ela não diz isso, mas ela acaba melhorando um pouco todas essas descrições. Em especial, ela repete o artigo 3º, mantendo esta ideia do que seria ramo do radiodiagnóstico, aqui ainda nessa tríplice divisão, veterinária, odontológica e forense, não estabelecendo aqui quais seriam os métodos de diagnósticos utilizados, né? Me parece aqui uma confusão entre objeto e método, né? Os métodos estão lá no artigo 2º, tá? Que a gente está falando de tomografia computadorizada, ressonância, enfim, mamo, DO e outras técnicas, isso é método, né? Agora, quando nós falamos sobre radiologia veterinária, odontológica e forense, isso aqui não é método, isso aqui é objeto, né? Então, há uma confusão, até porque existem métodos aplicáveis à veterinária, né? Métodos esses que estão lá no artigo 2º. E muitos outros métodos aplicáveis à radiologia odontológica, os periapicais, as tomografias, os conibins, os panorâmicas, existe uma série de outras técnicas, as fotogrametrias também são aplicadas à veterinária. Então, aqui me parece uma certa confusão entre método e objeto, o que valida esta minha ideia de que de certa forma, entender a radiologia forense como ramo do radiodiagnóstico é um problema. Esse problema se espelha, se reflete nos cursos de formação. Nós temos aqui coordenadores, professores, profissionais da área, e quando o aluno se forma e recebe uma credencial de técnico em radiologia, a habilitação técnica dele é a habilitação em radiodiagnóstico. A primeira pergunta é: este técnico sai habilitado em exames na radiologia veterinária? Muitas vezes não, porque misturam essas 3 disciplinas em uma única, normalmente em 10 horas, 20 horas, 15 horas, né? 30 horas. E esse profissional ele não sai com o conhecimento necessário para atuar na odontológica, na veterinária e na forense, exatamente por uma confusão no que seria método e diagnóstico, tá bom? Eu trouxe aqui para nós as diretrizes curriculares nacionais do curso de técnica em radiologia que confirmam esta inserção da veterinária forense odontológica como ramo do radiodiagnóstico. Lá diz, olha só, competências, áreas de atuação, radiodiagnóstico, né? Setores: radiologia convencional digital, mamografia, densitometria, tomografia, ressonância, radiologia intervencionista, hemodinâmica, odontológica, forense, veterinária e processamento de imagem. Não sei você, né, mas isso não é uma crítica, é só uma análise, por favor, né? Mas me parece estranho exatamente por esta confusão entre método e objeto, tá? Artigo 15º da Resolução 2 de 2012, ele vai dizer para nós algo bem interessante. Ele diz assim: constitui atribuição do tecnólogo em radiologia atuar no âmbito dos serviços de radiologia forense, colaborando e interagindo com outros profissionais nas áreas forense e jurídica. Quer dizer, aqui há uma intenção, uma pretensão do legislador, a vontade do legislador era realmente de estabelecer uma atuação no âmbito judiciário, vamos pensar assim, né? Para ele, o jurídico estava dentro do que se entende como judiciário, né? E forense, né? E aqui ele fez um conglomerado de instituições que acabam utilizando métodos e técnicas do ramo do radiodiagnóstico ou não, como é o caso da utilização de exames espectroscópicos na parte de química analítica, por exemplo. Né? A utilização dessas técnicas em química analítica não é um ato privativo de um tecnólogo em radiologia, né? Porque estamos falando sobre um método, mas o atuar ali é forense e utiliza de radiações não ionizantes. E é interessante porque a ressonância magnética está dentro dos nossos métodos de atuação, né? As derivações desse também seriam atos nossos, né? Aqui cabe uma pergunta, até porque a norma diz tomografia computadorizada, mas a gente sabe que existe uma gama de
de equipamentos de tomografia computadorizada, né? E a norma não abarca. E dentro das tomografias nós atuamos. Na ressonância não, aqui há também uma questão a ser pensada, né? Bom, ele diz que essas áreas forense e jurídica em processos e expedientes relativos à investigação e solução de crimes ou acidentes, né? Então aqui já existe uma regulamentação do que nós realizamos, tá? Artigo 15º, você pode me dizer, professor, isso se aplica para técnicos em radiologia? Sim, se aplica para técnicos em radiologia. O que é muito interessante é que tanto a resolução 2 de 2012, embora seja uma resolução para descrever as atribuições do tecnólogo em radiologia, ela acaba se aplicando ao técnico também, por uma ausência de descrição do que se entende como radiodiagnóstico na norma que criou e fundou a profissão de técnico em radiologia. E vice-versa, né? Tanto a lei serve para tecnólogos, quanto a resolução serve para técnicos, por uma questão aqui de aplicação hierárquica das próprias normas, né? Uma resolução, ela é, de certa forma, menor do que uma lei federal, que é o caso da 7.394. Bom, o que se entende, professor, então, como radiologia legal? Eu atribuí aqui três ramos para nós, só para a gente conseguir discutir. Nós entendemos dentro da radiologia legal, radiologia forense, que seria a ideia da aplicação de uma técnica, um método, um jeito de pensar. Radiologia judicial, que isso está dentro daquilo que nós entendemos como jurídica, e a radiologia social, que tem pretensões para discussões sobre religião e cultura, como a paleontoradiologia, por exemplo, ou imageamento para fins de obras de arte e outros materiais com cunho histórico e antropológico, de certa forma, tá? Bom, eu também separei aqui para nós o artigo 12º, olha só o que ele diz, ele melhora um pouco esta ideia da atribuição desse profissional, desse tecnólogo em radiologia. Ele diz assim, a função do tecnólogo em radiologia é quando participe de equipe multidisciplinar, e aqui é interessante porque só aparecem 2 vezes na norma, na resolução 2 de 2012, a palavra privativo, né? Esta palavra ela é muito relevante para nós, né? Quando se estabelece a palavra privativo do profissional, isso e ou aquilo, né? No caso da resolução 2, o privativo só aparece, se não me engano, no artigo 14, que trata sobre a radiologia industrial, né? Atribuições são privativas dentro da industrial, e no 18º, se não me falha a memória, tá? Ou é o 10º, que trata sobre a coordenação de cursos de graduação, né? Então, as atribuições que são privativas do tecnólogo em radiologia é apenas a envolvendo a radiologia industrial e a coordenação de cursos. Fora esses casos, não há a palavra privativo em nenhuma outra norma sobre outras aplicações, tá bom? Bom, o 12º diz assim, compete a este profissional, então, analisar a qualidade de imagens, e eis aqui o principal objeto de aplicação, de atuação da nossa ciência, quer dizer, eu não estou avaliando uma imagem médica para fins de diagnóstico. O diagnóstico já aconteceu. É exatamente por isso que nós estamos discutindo ali no processo esse conflito. O que eu estou analisando é a qualidade dessa imagem, é o que nós chamamos de técnicas radiológicas. Como foi feito, por que foi feito, em que circunstância foi feito, e se os procedimentos e protocolos que foram adotados para realizar aquela imagem estão de acordo com o que diz o nosso entendimento, né? Ou seja, o entendimento de todos os profissionais que atuam nas ciências radiológicas, tá bom? Cabe aqui ressaltar que o perito é este profissional, é este que manifesta não a sua opinião, mas a opinião de uma classe, né? Quando um juiz me chama a um processo, o que ele está perguntando para mim é o que a minha classe entende sobre aquele fato e não sobre o que eu, Wendel, pessoa, né, indivíduo, entende, tá bom? O inciso, a linha C vai dizer também emitir pareceres técnicos, e o D, manifestar a opinião e sugerir a aplicação das técnicas radiológicas adequada ao caso em discussão. Então, cabe ao técnico em radiologia e ao tecnólogo analisar a qualidade de imagem, emitir um parecer sobre isso, ele pode emitir parecer sobre isso por uma questão hierárquica, aplicação geográfica da norma, né? Se pensarmos assim, o C se aplica ao B, ao A e sucessivamente,
né? E manifestar opinião e sugerir a aplicação das técnicas, ou seja, aquele exame que foi realizado condiz com aquela patologia, condiz com a representação daquela patologia, é o que nós chamamos de processamento de imagem ou as discussões da própria qualidade de imagem. São questões que envolvem a sensibilidade e a especificidade do exame. Aquele exame é sensível para visualizar aquela alteração? Né? Ele é específico para aquela alteração? Ele tem a acurácia necessária para aquele tipo de diagnóstico? Esse pensamento ele é feito pelo profissional das técnicas radiológicas. O 18º diz que compete ao tecnólogo em radiologia prestar consultoria, realizar auditorias e emitir pareceres. Aqui nós estamos falando sobre essa ideia da perícia preventiva, estaria mais associada à atuação do perito particular, que nós não observaremos aqui, tá bom? Enfim, sobre âmbito de matéria das ciências radiológicas, como nós já conversamos. A resolução 10 de 2015 altera o artigo 14º e no seu artigo 14º da Resolução 2 de 2012, né, tá certo? E em seu artigo 2º, ele acrescenta o artigo 19 e diz assim, ainda, né, o inciso 8º diz prestar consultoria, quer dizer, eu posso prestar consultorias para clínicas, consultoria para escolas, envolvendo a radiação ionizante, ou até mesmo realizar o levantamento radiométrico ou consultoria sobre o levantamento radiométrico ou sobre os PPRs, certo? Pois bem, dado esta análise resolutiva, e eu peço, né, perdão para você por todo esse, parece um imbróglio, né, mas isso é porque as nossas normas estão disseminadas em uma série de fragmentos, tem um fragmento ali, um fragmento aqui, elas não estão unificadas em um único lugar, como acontece nos códigos, por exemplo, de deontologia e de cirurgia médicas, né? Isso nós não temos aqui, o que nós temos são várias normas, cada uma com um pedaço diferente, por isso que cabe aqui uma análise múltipla, tá bom? Agora, Wendel, legal tudo isso que você está falando, então, administrativamente falando, dentro do nosso conselho, nós temos habilitação para isso, mas o que diz a justiça, né? O que está para fora da nossa profissão? Eu separei aqui o Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, que fala especificamente sobre o capítulo do perito e da prova pericial. O artigo 156, 156, ele diz assim, ó, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. O parágrafo 1º diz assim, ó, quem são esses peritos, né? Eles serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal a qual o juiz está vinculado. Esse texto do 156 difere do texto, se não me engano, era 457, 456, do Código de Processo Civil de 1973, lá no antigo código, né, que foi revogado, estabelecia a necessidade desse profissional ter um curso ou um diploma de nível superior. Esta exigência ainda se mantém para o perito criminal, mas ao perito judicial não, que é o indivíduo meramente inscrito em um cadastro mantido pelos tribunais, e para que esse indivíduo possa ser eleito dentro de um processo, né, basta que ele seja legalmente habilitado. O que se entende como legalmente habilitado? Ter uma credencial, estar sujeito a um conselho. Portanto, nós entendemos que o 156 está dizendo que é possível que os técnicos em radiologia ou os técnicos de outras áreas, como, por exemplo, o técnico em segurança do trabalho, possam atuar. Antigamente, no Código de 73, nós tínhamos alguns problemas, né? Por exemplo, nós tínhamos a avaliação de imóvel, que era realizada, normalmente ele é realizado por um corretor de imóvel, mas a corretagem, ele não é um curso de graduação, né? Você faz um curso, tem um cadastro em si, mas ele não é uma graduação. Normalmente, né, não era, né? Normalmente os peritos, eles faziam administração e tinham o curso de corretagem, a sua devida inscrição. Ele fazia administração, ele fazia advocacia, ele fazia outros cursos relacionados que davam para ele o direito e o diploma de nível superior, mas ele acabava exercendo essa profissão em outra área. E nós sabemos que existem profissões que não necessariamente têm cursos de nível de graduação, um diploma de nível superior, né?
e acaba excluindo, então a norma excluía o profissional técnico. Então, o artigo 156 do novo Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece que para este profissional ser eleito, ser escolhido pelo juiz, basta estar devidamente inscrito em um órgão de classe, e aí cada um dos tribunais vai estabelecer normativas com exigências específicas para cada um desses profissionais, tá? Agora, como é que se forma esse cadastro desses profissionais? O parágrafo 2º do 156 diz, olha, que para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio da divulgação na rede mundial de computadores e também a consulta a universidades e conselhos de classe. O primeiro questionamento para nós aqui é, o nosso conselho possui um cadastro com o nome desses profissionais, caso um tribunal venha a solicitar a eleição desse profissional? Não, hoje, infelizmente, nosso conselho não dispõe de um cadastro destes profissionais que possuem conhecimentos específicos sobre o que nós entendemos como radiologia forense, embora a gama desses profissionais cada ano cresce mais. Não somente com atuação em tribunais, como também atuação em órgãos do IML e polícias científicas, como nós temos uma série de colegas que atuam na área, tá bom? Parágrafo 3º diz que os tribunais realizarão avaliação e reavaliação periódica para manutenção desse cadastro, utilizando como forma de avaliação os conhecimentos e a experiência dos peritos interessados neste assunto, tá bom? O 5º diz ainda para nós, olha que interessante, na localidade onde não houver inscrito nesse cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha do juiz. Ou seja, cada juiz poderá ter, aqui nós estamos falando sobre um duplo cadastro, um cadastro especificamente na secretaria das varas, ou seja, na secretaria de cada uma das varas daquele tribunal, e também um cadastro geral, vamos pensar assim, para todos os peritos, né, no sentido mais amplo da palavra. Pois bem, esta profissão sendo séria, né, e de elevado, vamos pensar assim, elevada responsabilidade, o 158 vai estabelecer para nós algumas sanções, algumas punições. Ele diz assim, o perito que por dolo ou culpa, ou seja, vontade ou a ausência da vontade, mas assumindo a responsabilidade, que prestar informações inverídicas poderá, pelos prejuízos que causará a parte, responderá, né, desculpa, pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, cabendo também processos administrativos contra este indivíduo, né? Um questionamento aqui bem interessante. Para que o conselho possa, de certa forma, no sentido mais justo do termo, tá aqui pensando sobre justiça, até mesmo penalizar de forma administrativa os profissionais que cometerem infrações dentro de um tribunal, é necessário que ele estabeleça uma especialidade, crie critérios para esta especialidade ou que dê treinamento para isso, porque senão a verificação da atuação profissional deste indivíduo ficará prejudicada pela avaliação de uma banca ou de um comitê ético, exatamente pela ausência de regulamentação desta profissão. Então, essa profissão ela já existe, essas aplicações já existem, a cada mês cresce ainda mais e há necessidade de realmente regulamentar para que se tenha uma atuação mais fiel e segura, tá bom? A resolução 233 do CNJ de 2016, que dispõe sobre a criação desses cadastros ainda, olha o que ela diz no artigo 1º, aqui, novamente, ressaltando a necessidade de uma regulamentação para isso. Eu tenho aqui uma proposta de regulamentação, proposta esta que já foi apresentado ao Conselho em outras oportunidades, que foi produto técnico do meu mestrado em Direito Médico. O artigo 1º da 233 do CNJ vai dizer para nós, aos tribunais brasileiros instituirão cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos ou científicos. Então, é o CPTEC. Se você jogar esta sigla aí no Google, você vai encontrar os cadastros respectivos do seu tribunal
E você poderá, sim, se cadastrar como perito, mas, de novo, aqui cabendo a necessidade de você se interar mais sobre os assuntos e sobre aquilo que é os conhecimentos que são exigidos de você, exatamente porque isto é algo muito sério e, como nós bem vimos, caberia aqui até mesmo uma responsabilidade civil penal, até mesmo administrativa, tá bom? Artigo 3º diz que os tribunais manterão disponíveis em seus sites, né, ali dentro do seu espaço eletrônico, a relação desses profissionais e órgãos cujo cadastro tenham sido validados, tá bom? Contendo as informações pessoais e o currículo profissional deste profissional, bem como suas especialidades, uma série de certidões, de negativa de distribuição civil, negativa de em débitos trabalhistas, certidões negativas de antecedentes criminais e uma série de outras certidões, vínculos com a relação econômica que você precisa ter, porque você é uma pessoa física, né? Você não é uma PJ prestando serviços como auxiliar da justiça. Então tem uma série de documentos ali que são cada tribunal tem uma exigência específica. Eu tenho uma série de e-mails que eu já troquei com vários tribunais, porque em alguns tribunais não tínhamos nem a classificação, ou seja, para que eu pudesse fazer a minha inscrição, e nós conseguimos, é uma vitória que a gente tem ao longo desta caminhada, a criar aquela classe para que um profissional possa entrar lá naquele tribunal, no site dos auxiliares da justiça, e conseguir fazer o seu cadastro como técnico ou tecnólogo em radiologia. Né? Pois bem, o Código de Processo Penal, aqui nós já estamos falando sobre o perito criminal, tá certo? Este indivíduo, ele é sim eleito por provas e títulos. Aqui nós estamos falando de um policial que precisa fazer um concurso público. Até este momento do que nós conversamos, este perito judicial não precisa de concurso público. Ele é eleito pelo juízo ou pelas partes, aí ele seria um assistente técnico, tá bom? Pois bem, o 159, ele vai dizer para nós, olha que interessante, tá? Que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial. Esse perito oficial aqui é aquele que nós conversamos, indivíduo eleito por provas e títulos, e, olha que interessante, a lei diz portador de diploma de curso superior. E aí, o que embasa a não inserção do tecnólogo em radiologia em certames voltados ao perito criminal seria a ideia de que o tecnólogo em radiologia não ou o canal não possui um diploma de nível superior. Como nós conversamos, quem vai determinar se é ou não é o MEC. E o MEC já fez isso através da Resolução 3 de 2002, tá bom? Do Conselho Nacional de Educação. Então, esse profissional poderá sim realizar um concurso público. E aqui, professor, bom, teve concurso público aqui para perito criminal no meu estado e não tinha a função, né, não tinha ali a possibilidade, o diploma de tecnólogo em radiologia. Então, caberá ao seu conselho ou a um órgão de classe que represente a profissão a embargar este edital e pedir a inserção deste profissional, como aconteceu agora no concurso da CENEM, que houve a necessidade, lá embargaram, enfim, reeditaram, retificaram o edital, inserindo o tecnólogo em radiologia, se não me engano, no TLS, TL, acho que é 19, se não me falha a memória, tá bom? Bom, o 159, parágrafo 1º, diz, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadores de diploma de nível superior, preferencialmente na área específica. Observe que dentro da perícia criminal, há a necessidade do diploma de nível superior. Então, estamos falando de uma perícia privativa para o tecnólogo, tá bom? Dentro da perícia civil, né, ou civil, não há esta necessidade. As perícias judiciais no âmbito civil não se tem a necessidade de ter o curso de nível superior, apenas ser inscrita em um órgão de classe, ou seja, o profissional devidamente habilitado, tá certo? Bom, vou fazer aqui para nós, estamos caminhando para o final, né? Isso, eu tenho 9 minutos. Eu vou demonstrar para vocês a proposta normativa que nós fizemos, exatamente para tentar corrigir e condensar todos esses conceitos. Bom, no artigo, veja, uma proposta normativa, tá? Isso aqui não é uma lei, ela não tem validade, isso aqui é meramente uma proposta, uma produção intelectual
de minha própria autoria e de minha responsabilidade, né? Aqui, de certa forma, já estabeleço o que seria esta aplicação, técnico e tecnólogo, para fins de perito judicial, criminal ou oficial, né? Perito assistente técnico e perito particular. O quarto diz assim: esta proposta já foi encaminhada para o conselho em outros momentos, tá certo? Só para você ter consciência. Bom, o quarto diz: os profissionais das técnicas radiológicas habilitados para as atividades pericial deverão possuir registro ativo, estar adimplente com suas anuidades, né? Sem sentenças condenatórias em processo disciplinário nos últimos 5 anos, ou seja, é o que nós conhecemos como requisito subjetivo da atuação do perito, que é a idoneidade ou reputação ilibada, tá certo? Essa reputação ilibada pressupõe-se que o indivíduo não cometeu ou não foi sentenciado, e veja, são sentenças condenatórias em processos disciplinares, alguns estados acabam estabelecendo até mesmo a necessidade do não indiciamento, né? Ou seja, o mero indiciamento já para alguns tribunais é objeto de exclusão, né? Nós entendemos que deveria ter a sentença condenatória transitada em julgado. Parágrafo único diz: deverão comprovar no mínimo 2 anos de exercícios profissionais ou 4 anos de efetiva inscrição em conselho. Aqui caberia uma discussão se será somado inscrições que são suplementares, enfim, cabe discussões, tá bom? Terão de passar por treinamento específico em perícia forense. Alguns tribunais, isto é uma prática que tende a se ampliar, já exigem que o indivíduo tenha uma determinada carga horária em um curso que discuta essas questões jurídicas, tá? Não está dizendo que você tem que reaprender o seu curso de radiologia de novo ou que você tem que fazer um curso de direito. Não tem nada, não tem nenhuma relação com isso. Só está demonstrando que você precisa de conhecimentos específicos, assim como ocorre na radiologia odontológica e na radiologia veterinária no mercado de trabalho, tá certo? O artigo 5º diz: as áreas de competência para atuação dos profissionais devidamente habilitados em ciência radiológica legal, com uso de radiações ionizantes e não ionizantes. Isso aqui não é uma inovação nenhuma, se está na Resolução 2 de 2012. Nós temos habilitação para atuar com equipamentos que emitam radiação ionizante e não ionizante dentro do radiodiagnóstico. E aqui nós teríamos que fazer uma ampliação dentro da Resolução 11 para a industrial, que utiliza de técnicas de radiações ionizantes e não ionizantes, não para radiodiagnóstico, mas sim para fins industriais. Aqui deveríamos estabelecer uma nova característica também para fins forenses, para que não se confunda com o que nós já temos no âmbito médico, tá bom? Bom, essas áreas seriam para perícias cíveis, criminais, trabalhistas, previdenciárias, ambientais, administrativas ou em gestão. Nós estamos falando sobre a ideia de consultorias, tá bom? Identificação e classificação de artefatos e materiais orgânicos e não orgânicos para fins da utilização de radiações não ionizantes. Identificação e classificação de artefatos e materiais orgânicos e não orgânicos por meio de técnicas radiológicas, reconstituição de cena de crime, consultoria e elaboração de relatórios e emissão de pareceres técnicos e atuação como instrutor técnico e docente em disciplinas e treinamentos. E lembrando que isso aqui é uma norma específica para o que nós entendemos como radiologia legal, tá? Artigo 10º, interessantíssimo, ele diz: atuação profissional do perito judicial, assistente técnico, perito particular, em técnicas radiológicas, deverá ser acompanhada de um requerimento de atividades. Nós entendemos que é necessário que o tribunal, os conselhos, saibam quem são estes profissionais e que emita um requerimento, né? Exige a necessidade de um requerimento específico comprovando a sua especialidade, mesmo se não crie uma classificação, uma nova especialidade, tá bom? E também ele estará sujeito, né, ou seja, vinculado ao conselho, né, e estará sujeito a métodos de auditoria ou revisões periódicas, e aqui nós pensamos na ABTER, que está que breve fará provas para especialidades, não sei dizer para os senhores se caberá também para a especialidade de forense, mas possivelmente, posteriormente também, né, nós teremos esta prova de especialidade pela ABTER, tá bom? É isso. Eu espero não ter, ainda tenho 4 minutos, não ter tomado tanto tempo dos senhores. Estou aberto para questões, perguntas
e novamente agradeço ao IPEM, à CENEM e à CORED por esta oportunidade, e em especial também ao CRTR da 5ª Região, a qual sou inscrito e filiado. Muito obrigado. Estou aberto a questionamentos. Professor Wendel, agradeço pela sua fala rica. Eu que não sou da radiologia, sou da comunicação, mas fiquei encantado, né, em conhecer todos esses caminhos e possibilidades que a radiologia tem, né? Tava lendo aqui alguns comentários de muitos profissionais aí maravilhados e falando de como o campo da radiologia é tão gigante, né, tão denso. E promover momentos como este para conhecer essas particularidades é muito importante, né? E a gente vai abrir agora, neste momento, algumas perguntas. Eu já selecionei aqui algumas perguntas que o pessoal deixou. Vou colocar aqui na tela para a gente ir acompanhando. Algumas foram muito longas, então vou precisar fazer uma leitura. Mas o pessoal aqui participou bastante. Nós tivemos aí, já passando aqui por hoje, só aqui na nossa transmissão, quase 150 pessoas assistindo, comentando, falando, contando um pouco da sua experiência, né? E vou aqui abrir agora o espaço aqui para as perguntas, algumas perguntinhas que deixaram aqui, né? Deixa eu só procurar aqui. A primeira pergunta é da Natália Moreira. Ela fala: boa noite. Nessa semana vimos que foi regulamentado o uso do raio-x nos presídios. Qual a sua opinião sobre essa medida e como você vê a atuação dos profissionais da radiologia nesse contexto? Acredita que o ingresso se dará por meio de concurso público? Olha, isso é um tema polêmico, né? Sim, eu acredito que é necessário, é possível a utilização de tais técnicas em presídios, né? Acho interessantíssimo, exatamente pela própria característica investigativa e possibilidade de mensuração, técnicas colorimétricas, uma série de coisas que podem ser aplicadas nessas tecnologias dentro de presídios e câmaras e tribunais, enfim. A minha única preocupação é com relação ao profissional que vai operar este equipamento, né? Nós temos algumas resoluções que acabam atribuindo esta profissão, esta atuação para outros profissionais, e nosso conselho tem uma ausência disso. Um pouco do que a PL 3661 tenta resolver. Se vocês derem uma lida no projeto de lei, lá eles acabam incluindo esta parte de inspeção, como também a atuação desse profissional, e a tentativa é realmente regulamentar. Mas eu sou a favor, a minha única ressalva é com relação ao profissional que vai operar este equipamento, e também é bem interessante aqui, porque há discussões sobre aplicação dessas técnicas e até mesmo a exposição do público, né? É interessante porque na forense a exposição do cadáver ela não é discutida, né? Quer dizer, a justificação de dose que se dá na clínica é feita pelo médico, a gente sabe que é ato dele, mas quando o cadáver está falecido, esta justificação não há que ser, ela é feita por outro profissional. Né? Ela é feita pelo presidente do inquérito policial, que é o caso do delegado, ela é feita por um médico legista, a sua solicitação, porque quem está sendo exposto não é um tecido vivo, tá certo? Agora, com relação a este tipo de exposição, caberia aqui uma discussão sobre a justificação de dose. É justificável a dose neste caso? Eu acredito que não. Acredito que a dose não é justificada, até porque, se não me engano, o artigo 78 da RDC 330 proíbe, o 78 ou é o 8º, tá? Não vou me recordar agora de cabeça, mas ele proíbe a realização de exames imaginológicos com radiação ionizante para fins unicamente periciais, sem que eu tenha a relação, uma correlação clínica, ou que eu traga algum tipo de benefício para esse paciente, né, para essa pessoa que está sendo exposta. Eu concordo com isso, tá? A exposição injustificada, desnecessária, sem indicação clínica, realmente não é justificada, não se aplicaria neste caso. Agora, o uso da técnica é interessantíssimo. E aí, de novo, nós precisamos discutir sobre todas essas questões, né? Eu não sou o detentor da verdade, eu tenho sempre ressalvas com relação a tudo isso, tá bom? Espero ter respondido. Vou seguir aqui então para a próxima pergunta. Olha,
pessoal aqui já se empolgou, já está mandando muitas perguntas. Pessoal, devido ao horário de nós não vamos conseguir ler todas as perguntas, tá bom? Mas também já tem muita gente perguntando quando é que nós vamos debater novamente a respeito desse assunto. Então, já até falo que a gente vai conversar, ver a disponibilidade também do professor Wendel, para a gente ver um outro momento, né? Quem sabe aí trazer no próximo semestre, que nós temos uma programação também das nossas próximas, nossos próximos workshops. Então, a gente vai aguardar. Então, vamos aqui para a próxima pergunta. Bem, a próxima pergunta é da Rayane Kathleen, e é o seguinte: o radiologista forense também trabalha apenas 24 horas semanais, igual a técnica de radiologia convencional? Bom, interessante. Se você está falando sobre o perito judicial, o nosso objeto ele é indireto. Então, eu não atuo dentro de dentro de uma sala que emite radiação ionizante. Eu trabalho por demanda. Então, por ser uma perícia indireta, por exemplo, eu atuo em outros estados diferentes daquele estado onde eu estou localizado. Exatamente porque ele é pós-diagnóstico. Lembra que nós conversamos? Agora, dentro de um setor de imagem, sim, porque isto é um limite normativo, né? E cabe aqui também discussões sobre esse limite normativo. Existem alguns regimes estatutários, dependendo do que o profissional está fazendo, se ele é um perito sediado dentro de uma polícia científica, há discussões, mas normalmente essas 24 horas são respeitadas por entender que isso é um direito adquirido em razão da Lei 1234 de 1950, que era para servidores públicos, mas acabou sendo incorporado na nossa Lei 7.394 também. Muito interessante saber disso, né? Que aí já mostra a pontuar como é que funciona em cada área, né? Em cada momento. Temos aqui mais uma pergunta do Clayton Vergara, que diz assim: professor Wendel, realmente acredito que as normas legislativas atuais estão desatualizadas e sem noção. Será necessário revisá-las e atualizá-las. Acho que... Não, esse aqui foi só um comentário. Vamos ver aqui o Eu próximo aqui. concordo com ele. Nós precisamos rever isso, não só para a nossa área, tá? Para uma série de outras áreas. Tem profissionais aqui da radioterapia que estão esperando isso há muito tempo, da tomografia, da ressonância magnética, que precisam realmente de uma revisão, né? Todas Vamos elas, né? seguir Do nosso aqui para a conselho próxima. especificamente. A próxima aqui é do Richard. Professor, diante dos avanços na radiologia forense legal, não seria crucial o Conselho criar uma resolução regulamentando a atuação de TRs e TRNs na perícia judicial, como outros conselhos já fizeram? O senhor acredita que esse seria um passo decisivo para a nossa classe? Grande abraço. Com certeza, abraço, Richard, com certeza. Nós precisamos disso, né? Outros profissionais já estão realizando esta resolução, né? Estas resoluções, já existe uma série, recentemente a resolução do ato médico pericial, e que acabou estabelecendo que é um ato médico, de certa forma, propedêutico, clínico, no que não é nosso caso, nós seríamos propedêutico auxiliar, né? Mas ele está discutindo única e exclusivamente sobre o ato médico, né? Quem legisla sobre o ato do profissional das técnicas radiológicas é o nosso conselho. Isso não é limitante para nós, mas nós precisamos sim dessa regulamentação. Existem muitas profissões que já têm isso, já entendem que isso é uma realidade, e nós ainda estamos aqui engatinhando em todas essas discussões. É mais do que necessário. Aqui para uma pergunta, o pessoal que está assistindo pelo YouTube. Vamos lá, ver aqui. É o Antenor Barbosa. Como você vê a escassez dos cursos de radiologia forense e o que poderia ser feito para melhorar? Olha, o que seria possível para melhorar seria basicamente o estabelecimento de uma especialidade. Quando estabelecemos uma especialidade e o próprio conselho determinar quantas horas são necessárias para essa especialidade, eu acredito que realmente isso vai se expandir. E para que a gente não fique única e exclusivamente em discussões voltadas ao IML. Nós temos alunos que até hoje acreditam que quando se fala em radiologia forense, acha que você vai abrir alguém. Quer dizer, na clínica você abre alguém? Chega lá o paciente para fazer um exame em você abre a barriga dele, você abre o tórax dele para mostrar uma imagem? Não, né?
Então, quando o cara morre, por que você vai abrir alguém? Então, não faz sentido. É a utilização de técnicas imaginológicas. Então, há necessidade de estabelecer critérios para quais são os conhecimentos dessas técnicas. E cabe aqui esclarecer que a discrepância sobre este ramo se dá da ordem de 30% desde a década de 80. E essa discrepância, ou seja, a distinção entre aquilo que é dito na clínica com aquilo que é visto na imagem, se dá não pela ausência de avanço tecnológico, e sim pela ausência de um raciocínio clínico, né, de sinais específicos e inespecíficos. Aqui eu já convido você, faça um merchan, talvez na próxima aula, se a gente, no próximo encontro, próximo semestre, enfim, se o Cored me chamar, né, também, né, se não me chamarem, eu não venho, né, o Gabriel Com tem que fazer o certeza já está convite. super convidado para conversar sobre esse assunto. A gente já percebeu aqui que as pessoas gostaram demais, né? Eu digo que todos que nós já fizemos está sendo um grande sucesso pela participação das pessoas, né? Estão aqui prontamente, um sábado à noite, 21 horas, participando, querendo saber sobre esse tema, que é muito importante, é um campo que é bastante oportuno de debates, né? E também muitas pessoas com dúvidas. E falando em dúvidas, tem uma aqui que eu achei bem interessante, e aí vou colocar aqui para a gente ver na tela, que é a da Selenita Vanessa, que pergunta aqui: os raios-x nos aeroportos não há necessidade de ser profissional técnico, por quê? A necessidade sim, viu? A necessidade sim, mais uma discussão muito boa aqui, de novo, a PL 3661 tenta resolver isto, embora seja um problema nomenclatural. Lembra do primeiro alerta que eu dei, que era sobre a incomensurabilidade? A mesma palavra é usada em diferentes ciências e tem conotações distintas. Essas conotações acabam criando a necessidade de regulamentações, de critérios, de aplicações, de métodos. Então, há necessidade sim. O que existe por acharem que não existe a necessidade desse profissional é exatamente uma confusão meramente terminológica e conceitual. Confusão essa que eu espero que ao longo aí das nossos debates, das nossas conversas, enfim, ao longo dos anos, essas confusões vão se resolvendo, né? A PL ela tem um pouquinho disso ainda, tem algumas questões que precisam ser discutidas, mas eu acredito que é o melhor dos mundos para nós em vários aspectos, tá? Mas a necessidade sim, tá bom? É triste que nós não estamos lá, né? Precisamos estar lá também. É isso mesmo, né, professor? E aí, nesse momento que eu aproveito, em nome do conselho, pedir aos profissionais que estejam juntos, procurando também cobrar aí os representantes públicos para olhar para a causa da radiologia, dos profissionais da radiologia, nessas questões que são tão importantes no que diz respeito do exercício da profissão. E também queria já aproveitar e falar para os profissionais que vocês podem também estacionando o Conselho CRTR 17 para fazer denúncias, casos de irregularidade, procurar aí os canais de comunicação, e aí já dentro de uma peço que sigam as redes sociais do CRTR 17, né, para vocês ficarem por dentro dos canais de informação, assim como também dos canais aí e também saber de outras programações que virão. Professor, eu agradeço muito pela sua participação conosco aqui hoje. Tenho certeza que os profissionais saíram maravilhados e também com uma outra visão. Já tem gente aqui perguntando onde é que encontra curso a respeito de radiologia forense. Então, espero que tenha sido muito proveitoso para todos. E, professor, gostaria de deixar agora um momento, quiser dar alguma palavra, também conversar com os profissionais, se despedir, à vontade. Bom, eu só tenho a agradecer a todos vocês, obrigado pela paciência, por ter me emprestado os ouvidos, dizer para vocês que nós temos iniciativas no Brasil sobre a radiologia forense, já existem cursos que acontecem, né? Existe uma pós-graduação também que está sendo pensada sobre isso, tá? Maria é a Maria Silva, né, da Genoma é a pessoa certa para vocês conversarem, e existe uma série de outras, tem outras Marias também que atuam na parte de forense, né, e eu acredito que, assim, nós só temos a crescer e precisamos nos unir. Nós temos essa síndrome, eu gosto muito de um livro do Caio Fábio de Mello, se chama Síndrome de Lúcifer. Na Síndrome de Lúcifer ele estabelece uma coisa que se chama Síndrome do Gafanhoto, né? A síndrome do gafanhoto é a síndrome de Josué e Caleb.
Quer dizer, vai espiar a terra é boa, mana leite e mel, mas tem gafanhoto. Quer dizer, a terra é boa, é tudo isso, a promessa está aí, é verdade o que nos prometeram, mas é muito difícil, então eu não quero ir, eu não quero fazer. Quer dizer, essa síndrome do gafanhoto tem que sair de nós precisamos deixar de comer as coisas, só comer e devorar, e começar a construir as coisas. E sozinhos nós chegamos rápido, mas juntos nós chegamos mais longe. Esta é a mensagem que eu deixo para todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigado. E meus mais elevados votos de honraria por estar aqui. Obrigado. Aproveitando, então, já que o professor falou aí sobre a Maria, o Instituto Genoma, o CRTR 17 tem aí, oferece aí junto com um convênio feito junto com o Instituto Genoma, né, um desconto de 20% aos profissionais do Piauí e também do Maranhão, né, para cursos de pós-graduação através do Instituto Genoma. Então, depois é só ir lá procurar @Genoma Educacional para vocês conferirem, certo? Professor, mais uma vez, muito obrigado. E gostaria de dizer aos profissionais que estão nos assistindo, aos estudantes também que estão aproveitando esse momento já para conhecer novas áreas e se atualizarem, o nosso próximo encontro acontece no dia 5 de julho e vamos trazer aí informações a respeito da radiologia veterinária. Então, para quem tiver interesse, já fica de olho nas nossas redes sociais, que 5 de julho vamos voltar aí com mais um workshop de radiologia na prática sobre radiologia veterinária. Professor, você também está convidado a participar conosco, a nos prestigiar e contribuir também, né? Então, muito obrigado a todos. Os certificados serão enviados nos próximos dias para o e-mail de vocês. Então, fiquem de olho. Qualquer coisa, vocês podem também nos acionar para tirar dúvidas e também de outros interesses. Certo? Muito obrigado, professor. Uma boa noite e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Prontinho, professor.